E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bloco 4 de Administração Pública, discutindo o texto da Constituição Federal de 1988. Vamos agora analisar o artigo 37 da Constituição, que fala sobre administração pública. Conforme o seu edital, nós vamos ler a seção 1 e, se eu não me engano, a seção 3. Seção 1 fala sobre administração pública, disposições gerais, e a seção 3 vai falar sobre os militares dos estados e do Distrito Federal. Se você observar, há traços aqui, né, no primeiro caput do artigo 37 e no segundo não há. Por que isso? Olha só, sempre que você vê esses traços, significa que o dispositivo legal ele foi revogado. Normalmente, ele é substituído, ou às vezes ele deixa de existir. Nesse caso aqui, a emenda constitucional, que é o dispositivo legal, né, por meio do processo legislativo constitucional, que altera a Constituição. Então, a emenda constitucional número 19 deu nova redação ao disposto no caput do artigo 37, criando novos dispositivos. Por que que eu deixei aqui? Eu poderia simplesmente ter copiado a redação alterada, né, e ter deixado. É simplesmente para você ver como que era e como que é agora. Eu posso passar um pouquinho para cima, né, porque a câmera fica um pouquinho do lado direito e apaga um pouco, e você pode dar pause para você ler o texto anterior e fazer as devidas comparações, beleza? Então vamos lá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Primeiramente, eu quero que você entenda que quando o dispositivo constitucional fala sobre administração direta e indireta, você meramente precisa compreender que são formas que a administração pública desenvolve as suas funções. Quando ela fala em administração direta, é porque as prestações de serviços são centralizadas nos órgãos da administração. Então eu vou te dar um exemplo muito claro. O poder executivo, né, seja ele estadual, municipal, ou seja o poder público, poder executivo federal focado na presidência da República, tem a opção entre criar órgãos que vão desempenhar a prestação de serviços públicos, e aí a gente fala em administração direta, diretamente vinculada ao ente federativo União, bem como tem como a opção de criar novas pessoas jurídicas, como autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista para desempenharem essas funções. Deixa de existir a hierarquia e passa a ocorrer o que a gente chama de supervisão ministerial ou controle finalístico. A sua prova ela não vai cobrar esses nomes de autarquias, não. É só para você entender o que é que ocorre quando a gente fala em administração direta e indireta. Então, só para você entender, os princípios dos quais a gente vai falar aqui nessa aula se aplicam não só para os entes políticos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Aplicam-se também a todo órgão público, a todos os entes, ainda que da administração indireta, tá certo? E vale a pena lembrar, em nenhum ponto aqui fala-se em território, porque território nada mais é do que uma espécie de autarquia, uma autarquia territorial. Não é um ente federativo, porque não tem autonomia política, beleza? De qualquer dos poderes da União. Quais são os poderes da União? Nós vimos quando nós discutimos o artigo 2º da Constituição, o artigo 3º, judiciário, executivo e legislativo. Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário na União e nos estados. Lembrando que nos municípios nós não temos poder judiciário, nós temos executivo e legislativo. Então, em todos esses âmbitos, em todos esses poderes, seja na União, seja nos estados, seja no município, eles devem obediência ao LIMP. Se você quiser anotar aí, L-I-M-P-E, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, basicamente, o que você tem que entender é, para o particular
e quando a gente viu isso foi no artigo 5º, ninguém é obrigado de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não foi isso que nós vimos? Olha aqui, ó. Quer ver? Vamos procurar. Olha. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é isso? Pessoal, essa legalidade nós podemos dizer que é uma legalidade negativa. Ela se aplica ao administrado, ao particular. Para nós, né, servidores públicos, para a administração pública como um todo, não se aplica essa legalidade negativa. Para a administração pública, aplica-se legalidade no seu sentido positivo, ou seja, a administração pública ela só pode fazer aquilo que a administração pública, o que a lei manda ou o que a lei permite, beleza? A impessoalidade, pessoal, orienta na exata medida em que os atos praticados pelo Estado, pela administração pública, não devem ser regidos para atender ao interesse particular de determinada pessoa ou de determinado grupo. São diretamente vinculados ao atendimento do interesse público e não ao interesse privado. Não pode ter o interesse de beneficiar diretamente ou de prejudicar nenhuma pessoa. A moralidade, ela não se relaciona diretamente a atributos físicos, a moralidade de costumes, e sim um bom uso da coisa pública, a bom uso dos recursos, a ética, beleza? A publicidade, ela se relaciona diretamente a dar conhecimento às práticas realizadas pela administração, com uma ressalva, e nós vamos ver isso na Lei de Acesso à Informação. Aquelas informações que forem necessárias de recebimento de um determinado grau de sigilo em razão da sua imprescindibilidade à segurança do Estado ou da sociedade. A eficiência se relaciona a fazer mais, com mais qualidade, com o menor custo possível. Os cargos, empregos e funções públicas, cargos, pessoal, são aqueles que só são passíveis de provimento por meio de concurso público. E as leis que regem o desenvolver da carreira, os regimes de previdência, são leis próprias. O indivíduo que ocupa um cargo público, ele não está sujeito à CLT, ele não está sujeito ao regime de previdência previsto na CLT, na Previdência Social. Ele tem um regime próprio de aposentadoria, ele tem um regime próprio vinculado a um sistema específico. Ele é regido nas suas licenças, nos seus afastamentos, nos motivos que geram a demissão, não pela CLT, e sim por um estatuto próprio. Empregado público, emprego público é aquele exercido por pessoas que são aprovadas sim em concurso público, mas o seu ingresso no serviço público se dá por meio de emprego público regido pela CLT. Normalmente isso ocorre em carreiras voltadas para a administração indireta, autarquias não, empresas públicas, sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Essas pessoas que ocupam emprego público, por mais que façam concurso público, aí elas são regidas pelo regime geral da CLT. Funções públicas são as funções exercidas por aquelas pessoas que desempenham cargos públicos. Então elas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma que a lei trouxer. Então, via de regra, quem ocupa cargo público, emprego e função? Os brasileiros. Mas os estrangeiros também podem ocupar os cargos públicos, empregos e funções na forma que a lei prevê. Por exemplo, via de regra, a lei não vai proibir o acesso de pessoas a cargo público por motivo de serem estrangeiras. Ocorre que em algumas situações há cargos que são privativos de brasileiros natos, por exemplo. Mas temos cargos também que podem ser ocupados por estrangeiros. Por exemplo, em universidades há cargos que podem ser ocupados por professores estrangeiros, tá certo? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas.
ou de provas e títulos. O que é isso? Ou o concurso vai exigir provas, ou, não é e, ou provas e títulos. Às vezes você presta um concurso para juiz, para promotor, para delegado, que a formação, né, em pós-graduação, em mestrado e doutorado, tem uma pontuação maior. Apresentando o título naquela área de formação, atividade policial ou outras atividades que o concurso considera como títulos, você consegue uma pontuação maior. Então, o concurso ele pode estabelecer como critério para a pontuação de títulos determinado requisito. Então, aquele concurso vai ser um concurso de provas e títulos. Então, o concurso ou é de provas ou de provas e títulos, beleza? De acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Olha só, o sistema que nós adotamos, né, político, ele exige que para que o gestor possua liberdade no desempenho das suas funções, ele tenha a possibilidade de indicar pessoas que desempenham funções da sua confiança, da confiança do indivíduo que foi eleito para um cargo político. Você já pensou se o presidente da República, o governador ou o prefeito tivesse que necessariamente optar por ter no seu quadro de pessoal na presidência da República e nos ministérios somente pessoas que são servidoras públicas aprovadas em concurso público de cargos ou empregos públicos? Ele não teria pessoas com a sua convicção política, com o seu pensamento. Então a Constituição diz o seguinte: para trabalhar no serviço público, regra geral, só sendo aprovado em concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos para cargos, empregos e funções públicas. Mas a ressalva é para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Eu não preciso justificar porque eu estou nomeando, bem como não preciso justificar porque estou exonerando. São cargos que nós chamamos de demissíveis ad nutum, cargos em comissão. Tá, mas é qualquer cargo? Não. São cargos para a função de, anote, direção, chefia e assessoramento. Então, em cada órgão, em cada ente, em cada local, existem já cargos que podem ser ocupados, tanto por pessoas que já exercem funções públicas, já são empregadas ou possuem cargos públicos, ou podem ser nomeadas por quem o político, né, o mandatário do cargo público aprovado, eleito em mandato político, quiser nomear, beleza? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Não são 2 anos, é de até. Por quê? Eu vou te dar um exemplo da Polícia Militar. Ela faz concurso público e depois da homologação do resultado final, o concurso tem a duração, a validade de até de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, o que a Constituição quer dizer? Olha, Estado, olha, órgão público, você quer fazer concurso público? Beleza. Até 2 anos, o seu concurso pode ficar válido e nesse período você pode convocar candidatos aprovados. E se você quiser, pelo período que você definiu que valia o seu concurso, até 2 anos, pelo mesmo período você pode prorrogar. Então é assim, ó. Se eu estabeleci que o prazo de validade do concurso público é de 6 meses, quando estiver dando 6 meses, eu posso prorrogar uma única vez pelo mesmo período anterior. Então, se pode prorrogar até 2 anos, eu prorrogo por 6 meses, quando dá os 6 meses, eu pratico um ato administrativo de prorrogação da validade do concurso por até mais 6 meses. Então, qual o prazo de validade máximo com prorrogação de um concurso público? Até 4 anos, beleza? Então, na sua prova, marque corretamente. O prazo de validade de um concurso público é até 2 anos. O prazo de validade de um concurso público com prorrogação é de quanto tempo? Até 4 anos. O prazo de validade de um concurso público é de quanto tempo? Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, beleza?
Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Olha só, a Lei 8.112, que rege os servidores públicos civis da União, diz assim: durante o período improrrogável de concurso público, do prazo de validade, eu não posso realizar novo concurso público. O que a Constituição diz? E a Constituição está aqui e a Lei 8.112 está aqui. Ó. A Constituição diz: eu posso fazer novo concurso. Eu fiz hoje o concurso para a Polícia Militar de São Paulo. Coloquei que o prazo de validade dele é de 1 ano. 3 meses depois, eu abri mais 2.300 vagas para a Polícia Militar de São Paulo de novo. Eu só tinha chamado, no concurso inicial de 2.000 vagas, 300 candidatos. Aí eu começo a convocar novos candidatos do concurso anterior e o prazo de validade do outro não esvaiu. Eu posso entrar com mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo previsto na Constituição, para ver o meu direito de ser convocado na frente dos candidatos que passaram no segundo concurso, porque eu passei primeiro e o período está de validade e eu estou dentro das vagas, entendeu? Pode haver novo concurso, mas os candidatos aprovados no primeiro certame, se ele ainda estiver em validade, devem ser chamados, nomeados em prioridade aos novos aprovados. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, presta atenção. O que a lei está dizendo? Eu tenho cargos em comissão e tenho funções de confiança. Primeiramente, o que eu tenho? Eu tenho emprego público, que é CLT, concurso público mais CLT, cargo público, concurso público e regime estatutário. Função de confiança é a atribuição atinente ao cargo, beleza? Eu posso desempenhar dentro do contexto das atribuições uma função de confiança, recebendo uma remuneração, um adicional a mais. Só quem exerce cargo público efetivo pode desempenhar função de confiança. Eu não posso pegar um cara que não desempenha nenhuma função e colocar para desempenhar uma função de confiança. Beleza? Cargo em comissão. Eu posso pegar uma pessoa que não tem nenhuma relação com o Estado e colocar para desempenhar esse cargo em comissão. Mas a Constituição está dizendo o seguinte: tem que ter uma lei dizendo: dos cargos em comissão, uma quantidade mínima devem ser desempenhadas por pessoas que exercem cargo efetivo. Tranquilo? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, qual que é a regra? O servidor que é civil, ou seja, que não é militar, ele tem direito à sindicalização, inclusive tem direito à greve. O direito à greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha só, essa norma é uma norma de eficácia limitada. Por quê? A Constituição assegurou o direito à greve ao servidor público civil, mas essa norma, prevendo o direito à greve, até hoje não foi editada. Então, como que fica o exercício do direito à greve do servidor público civil no Brasil? O STF hoje entende que o servidor civil exerce o direito de greve como o servidor da iniciativa privada pelos ditames da CLT, até que uma norma jurídica referente ao servidor público civil seja editada. Norma de eficácia limitada traz o direito, prevê que uma norma vai regulamentar, só que a norma não foi criada até hoje. É igualzinho o direito consumidor, só que o direito consumidor veio logo 2 anos depois, e até hoje a gente não tem uma norma de greve do servidor. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, norma de eficácia limitada. Só que aqui nós tivemos, né? A Lei 8.112 traz esses percentuais. Diversas outras normas em âmbito estadual e municipal também trazem. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, o que é isso aqui? A administração pública sabe que ela tem uma necessidade temporária e excepcional. Lembra que cargo em comissão é só para função de chefia, assessoramento e direção? Então, eu não posso, só para vocês terem uma ideia, na minha cidade, no município em que eu morei, certa vez eu fui nomeado para desempenhar uma função em cargo de comissão.
pouco tempo depois, eu tive que sair do desempenho desse cargo, porque não era cargo de direção, chefia e assessoramento. Era um cargo comum que só poderia ser desempenhado por servidor público efetivo. E como não tinha caráter temporário, não poderia ser desempenhado por uma pessoa que não era servidora pública efetiva, entende? Então imagine, tem um cargo que não é chefia, direção e assessoramento, e aquele cargo está vago, a necessidade de contratação é muito alta, porque tem muitas pessoas doentes, servidores doentes, outros morreram, aconteceu alguma tragédia. Ou tem muitos aposentaram e não tem concurso público previsto, não dá tempo de fazer, e a necessidade de pessoal é muito grande e tem muito trabalho. Abre-se um processo seletivo ou contrata-se determinadas pessoas temporariamente até que você realize o concurso público. O problema, né, principalmente em Brasília, não sei como está hoje, quando eu morava lá, é que aquilo virou um cabide de emprego para muitas pessoas, né? O Estado fazia isso demais, de uma forma ilegal, para empregar, aparelhar o Estado com pessoas do seu interesse. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma lei e datas, na mesma data e sem distinção de índice. Ou seja, basicamente, eu preciso de uma lei específica, eu não posso pegar uma lei, eu não posso alterar por outra forma de disposição, por ato administrativo, né? Eu não posso pegar, o chefe do executivo não pode pegar um ato administrativo e aumentar o salário dos servidores. Bem como eu não posso pegar uma lei que trata de uma outra questão e incluir o aumento de servidores. Eu tenho que ter uma lei específica que aumenta a remuneração, que reajuste, e a Constituição assegura o reajuste inflacionário para o servidor, sempre na mesma data e usando sempre o mesmo índice, beleza? Só um minutinho, pessoal, para a gente ver se não parou de gravar o áudio aqui. Não, tá gravando. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Ou seja, o vencimento, né, a remuneração no total, né, com todas as garantias que é recebido a título mensal de qualquer servidor público, não pode ser superior ao subsídio que é pago para os ministros do STF. Aí, por que às vezes a gente vê pessoas recebendo muito mais, 100 mil, 200 mil? É porque às vezes são parcelas indenizatórias. Mas por que quando há um aumento do teto remuneratório do STF, há uma catástrofe financeira e remuneratória no Brasil? Porque tem muita gente que no papel ganha mais que o STF. Entenderam? Então, quando o dinheiro do cara cai na conta, lá no contra-cheque dele tá, sei lá, 40 mil. Só que aquela diferença do mais do STF é devolvido para o Estado, entenderam? E aí a lei traz outros limites aqui, no âmbito dos estados, a remuneração do governador e por aí vai. Depois você dá uma lida, isso aqui é a leitura da Constituição. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Pessoal, tem uma diferença entre vencimento e remuneração. Olha só, vencimento é uma parcela atinente ao cargo. Remuneração é tudo que você recebe de benefício. Então, se você faz um curso, se você tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, incorporam benefícios que você recebe. Às vezes você é policial federal, trabalha na fronteira, ou trabalha à noite, recebe um adicional noturno, tem uma gratificação. Então, remuneração é tudo isso que você recebe. Vencimento é aquela parcela que você recebe pelo cargo, sem esses adicionais. Então, pode ser que o poder legislativo e judiciário pague mais remuneração que o poder executivo, mas não pode pagar vencimento, né? O poder legislativo e judiciário não pode pagar um vencimento maior que os pagos pelo poder executivo, mas pode pagar remuneração a título de adicionais, gratificações. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
Por exemplo, eu não posso criar uma lei dizendo que a partir de agora a Polícia Militar de São Paulo passa a receber a mesma coisa que a Polícia Militar do DF. A gente teve esse problema com a PEC, eu não lembro qual era o nome, PEC 43, uma coisa assim. O que ela dizia no começo? Que todas as polícias militares do Brasil receberiam igual a Polícia Militar do DF. É inconstitucional. Eu não posso vincular a remuneração. Eu tenho que colocar o valor, percentual, aumento de tanto por cento e coisas do tipo. Mas eu não posso padronizar com base na remuneração de um outro servidor, beleza? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Então, basicamente, você já recebe um benefício e você recebe outro. Aí você não pode somar em cima desse benefício. O que você tem que somar é em cima do vencimento. Então, se você ganha 30% de adicional de fronteira, não sei, e 15% de adicional de algo, 25% de adicional noturno. Não é somando um em cima do outro, é somando cada um em cima do vencimento. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e no inciso 14 desse artigo. Significa o seguinte, o que você recebe não pode ser descontado, a não ser que você pague uma pensão alimentícia, né, ou você está pagando uma indenização, ou que você receba acima do teto do STF, aí vai reduzir a quantia que você recebe. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade, ou seja, o primeiro requisito é haver compatibilidade, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. 2 cargos de professor, então o primeiro requisito é que tem que ter compatibilidade. 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Ou seja, eu posso desempenhar, né, desde que haja compatibilidade, 2 cargos de professor, um cargo de professor e um cargo técnico ou científico. Ah, o cara é professor numa universidade federal e passou num concurso para cientista do CNPq, pesquisador do CNPq, ou ele é médico em 2 hospitais, beleza? A gente vai ver que, em se tratando dos militares, há algumas questões particulares, beleza? Inclusive alterações constitucionais do ano de 2018. A gente vai ver tudo isso daí daqui a pouquinho. A regra é vedada a acumulação remunerada, mas há exceção. Se perguntar na sua prova, é vedado acumular cargos públicos remunerados. Corretinho. Tem exceção? Tem sim. Se houver compatibilidade de horário, 2 cargos de professor, um cargo de professor com profissões com cargo científico ou de pesquisa, e 2 cargos de profissionais da área da saúde. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Pessoal, nós temos diversos dispositivos ainda aqui a serem analisados. É um artigo aqui muito complexo, né? Um dispositivo muito complexo. Eu vou dar uma pausa para vocês darem uma lida no que a gente viu até agora, né? Nós paramos aqui na acumulação de cargos públicos. Vou beber uma água e vocês vão ler o que a gente estudou, vão ler o que nós temos que ver ainda referente ao artigo 37 de disposições gerais, e daqui a pouquinho a gente volta para debater o que falta aí do nosso material, tá certo? Um grande abraço e até daqui a pouco.